Geralmente, as pessoas que me procuram por curiosidade ou porque querem entender melhor coisas que já estão acontecendo com elas, né? Essa é a principal demanda. As pessoas têm curiosidade a respeito da mediunidade muitas vezes, mas não querem o vínculo religioso. Elas querem estudar a mediunidade sem ter que se vincular a uma casa, ou a uma doutrina, ou a uma linha religiosa. Elas querem estudar o fenômeno e não uma doutrina. Não dá para você falar de mediunidade sem entender o histórico da coisa. A gente precisa entender como a mediunidade foi acontecendo para o ser humano ao longo da história. Isso é muito importante até para nós entendermos os preconceitos que existem hoje com relação ao fenômeno mediúnico, né? Então, tem vários aspectos históricos que precisam ser trazidos, contextualizados, para a gente entender algumas visões, alguns mitos, inclusive, que a gente tem, algumas crenças que a gente tem a respeito da mediunidade. Então, num primeiro momento, o que eu gosto de fazer é justamente conceituar mediunidade, dizer o que ela é, né, e o que ela não é, porque tem muito mito. Eu não sou bruxo nem sou maluco. O que é mediunidade? Se eu entrar nesse caminho, o que vai acontecer comigo? Por que as pessoas dizem para mim que eu não devo? Ou por que as pessoas têm medo? Ou por que tem gente que diz que é coisa do demônio? Quer dizer, isso tem um componente histórico que a gente precisa trabalhar para a pessoa entender. Olha, você pensa dessa maneira por causa disso, disso, disso. O que é fenômeno mediúnico? O que são os espíritos, né? Esse é um outro momento importante, porque, via de regra, as pessoas têm medo de espírito. Muito medo de espírito. Então, assim, meu Deus, se para ser médium eu vou ter que falar com o espírito, a pessoa já pensa duas vezes, né? Esse é outro aspecto, é um outro mito que a gente precisa derrubar, né? Não precisa ter medo do espírito. O espírito é uma pessoa, ele tem sentimentos como nós. Então, esse é um segundo momento. Começar a tratar o contato com os espíritos como uma coisa natural. Quem é o médium? Como ele se coloca diante do fenômeno? Do ponto de vista ético, do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico. Então, para que ele entenda quem ele é como médium, junto à família, junto aos amigos, como profissional, às vezes, né? Ele tem que entender que a mediunidade não é uma coisa que ele vivencia separada do resto. Não, ela está em contato com todas os outros papéis que ele vivencia. Então, se ele é um professor, ele é um professor médium, se ele é um pai médium, se ele é um amigo, ele é um amigo médium. Isso vai permear todas as situações de vida dele. E ele precisa estar consciente disso. Então, esses aspectos são fundamentais para a gente começar a falar na mediunidade sem ranço, sem mito, sem misticismo exagerado, sem superstição, para que a gente limpe o caminho no primeiro momento e aí sim comece a entrar nos fenômenos propriamente ditos. E aí sim comece a olhar a questão da bioenergia, a questão de como nós nos relacionamos com essas bioenergias, que influência elas têm sobre nós, como os espíritos se aproveitam disso, como nós podemos aproveitar disso de uma maneira positiva, como nós podemos, num primeiro momento, aperfeiçoar a nossa sensibilidade e depois aprofundar essa sensibilidade para trabalhar mediunicamente. Então, tem toda uma sequência lógica que eu gosto de conduzir o pensamento do aluno para que ele saia daquela visão mítica mesmo, da mediunidade, comece a encarar a coisa de uma forma natural e aí possa vivenciar isso também de forma natural. Quando eu comecei a dar o curso presencial, esse era um diferencial, inclusive, porque a maioria dos cursos que a gente via de mediunidade eram dados por pessoas que não eram médiums. Então, isso passou a ser um diferencial, inclusive. Quer dizer, eu trazia a minha experiência dentro da mediunidade para as pessoas. Então, eu não me limito a dar a teoria, nem dar o que está no livro. Eu vou falar daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu vi, daquilo que eu senti, o que foi bom para mim, o que não foi. Claro que muitas vezes, talvez, isso não sirva para todo mundo. Mas eu acho que é um grande condutor, é um grande norteador do trabalho.
Então as pessoas se identificam com isso. Puxa, ela também passou por isso. Ela sabe do que eu estou falando. Quando eu falo de uma determinada coisa, né, a pessoa ouve, ela se identifica com, nossa, eu também sinto isso. Eu também já vi isso. Então esse aspecto torna o curso uma coisa muito mais tranquila, porque o aluno se sente à vontade para perguntar aquilo que ele está vivenciando, porque ele está vendo isso em mim. A mediunidade deixa de ser idealizada. Ela não está distante, ela é algo próximo. Então, uma coisa que é muito importante é colocar para o aluno que ele também pode vivenciar tudo isso que eu estou vivenciando. É uma questão de aprender, que eu só sei mais porque eu cheguei primeiro, né? Então, eu cheguei primeiro, eu tenho obrigação de saber mais, pelo menos em tese, né? Mas se ele continuar estudando, ele também vai chegar ao ponto que eu cheguei e talvez até me ultrapasse, o que é muito legal. Então, não é uma coisa distante de ninguém. Qualquer pessoa pode vivenciar, desde que se dedique, desde que estude, desde que seja o caminho dela, né? Então, eu acho que essa vivência pessoal enriquece nesse sentido. Eu não estou falando de forma teórica, eu estou falando de prática, eu estou falando de vivência mesmo. É onde eu me realizo, exatamente. É onde eu me sinto totalmente em casa. Eu comecei por convite numa casa espírita. Me convidaram para ser assistente de uma outra pessoa que já estava dando curso mediúnico. E à medida que eu comecei a dar as aulas, eu percebi que a minha vivência enriquecia muito o trabalho, que eu podia falar de cadeira, a outra pessoa não era médium. Então, e aí eu comecei a trazer as experiências e eu percebi que isso ajudava muito as pessoas. E eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar. Isso também é uma outra característica minha. Então, eu não me contento em falar de ouvir dizer. Eu vou atrás. Será que é isso mesmo? Será que acontece dessa forma comigo também? Será que não existe uma outra maneira? Então, eu vou atrás. E isso também... Eu acabava trazendo conhecimentos que ajudavam, né? E eu percebi... Aí sim, aí eu percebi que as pessoas se beneficiavam muito com isso que eu fazia. Então não foi um caso pensado, vou dar aula de mediunidade. A coisa aconteceu. E a hora que aconteceu, eu percebi que tinha um potencial gigantesco para acontecer ali. E eu me debrucei nesse potencial e me dediquei. Eu falo de mediunidade de uma maneira aberta, sem vínculo religioso, né? Tratando a mediunidade como algo natural, desfazendo os mitos, limpando qualquer superstição, qualquer misticismo exagerado que haja em torno disso, trabalhando a mediunidade também do ponto de vista psicológico. Então, tudo isso, até hoje eu não vi ninguém fazendo, né? Não sei se tem, mas eu ainda não vi ninguém fazendo algo parecido. A maior riqueza que eu vejo do trabalho que a gente acaba fazendo é eles se apropriarem do próprio potencial. Os alunos perceberem que eles são donos daquilo e eles podem fazer daquilo que eles quiserem. Que eles não dependem de nenhum dirigente, de nenhuma religião, de nada. Que aquilo é deles e eles podem usar aquilo de forma segura, aonde eles quiserem, quando eles quiserem. E isso não tem preço. Porque você não fica refém de nada nem de ninguém. Então, esse é o maior. Então, e quando a pessoa percebe que ela tem esse poder para ela, que é dela, ela cresce, ela se fortalece, ela se sente mais segura. E isso não tem. Porque então, não é só um trabalho espiritual, é um trabalho também psicológico. A pessoa chega cheia de dúvidas, cheia de medo, às vezes até com vergonha, muitas vezes. Se for uma pessoa que vem de uma outra religião e que está vindo porque não tem outra alternativa, ela às vezes chega até envergonhada. E ao longo do curso isso tudo vai ficando de lado. O medo, a vergonha, o preconceito. E a pessoa vai percebendo, puxa, isso aqui é meu. Eu posso fazer o que eu quiser com isso sem dar satisfação para ninguém. E isso não tem preço, porque a pessoa se apropria de algo que já é dela, mas que ela não tinha percebido. E cresce como pessoa. Então, o que eu vou fazer no curso é ajudar a pessoa a desenvolver esse potencial. É dar a ela ferramentas para que ela faça esse trabalho. Porque eu também não posso forçar nada. A pessoa tem que ir atrás
ver como que ela quer fazer isso, né? E então eu dou as ferramentas, eu ofereço, olha, tem ferramenta A, B e C, veja qual é a ferramenta que funciona melhor para você e use essa ferramenta. Qual é o teu potencial? Descubra você qual é o teu potencial. Como que o fenômeno acontece com você? Qual é a melhor forma que você vê no fenômeno para você? O que que faz sentido? Eu dou as ferramentas e as pessoas vão experimentando as ferramentas e escolhendo aquelas que fazem mais sentido para elas. Tomar consciência. Quem sou eu? Como médium ou como sensitivo? Que habilidades eu tenho? Para então me apropriar disso e passar a trabalhar em cima disso. E não ficar na fantasia. Ah, eu quero incorporar. Se você não for um médium de incorporação, você não vai incorporar. E se você ficar nessa expectativa, você vai se frustrar. E o que é pior, por causa da frustração, você não vê outros potenciais que você tem. Hoje, quem não fala com a tecnologia, não conversa com a tecnologia, não conversa com o mundo, né? É uma demanda muito grande. Eu recebia constantemente contato de pessoas que queriam o curso online porque não tinham a possibilidade de fazer o curso presencial, ou por distância, ou por motivos de trabalho. Então, as pessoas me pediam muito o curso virtual. Grande parte desse conhecimento ele pode ser passado por via virtual, porque são experiências minhas que eu posso contar, que eu posso esclarecer, que eu posso explicar, posso ensinar aonde encontrar outras informações, posso ensinar algumas práticas mais simples para que as pessoas testem a sua sensibilidade. Então isso, e posso no contato virtual eu posso trocar com as pessoas também informações, conhecimentos, experiências que de outra forma fica muito truncado. Então o presencial para as pessoas que podem comparecer e o virtual para que as pessoas que não podem estar comigo ali de forma mais direta, mas que elas também tenham acesso a esse conteúdo. Né, que esse conteúdo não fique restrito só à sala de aula, mas que ele possa ser espalhado, que ele possa ser dividido, compartilhado, e a partir dessa divisão, dessa partilha de conhecimento, que mais e mais pessoas comecem a olhar para a mediunidade de uma forma realista, e não de uma forma mítica, ou mística, ou supersticiosa. Essa é a minha principal bandeira com o curso virtual. As pessoas estão perdendo a oportunidade de vivenciar um dom que é delas e, às vezes, por preconceito ou por ignorância, elas não utilizam. É uma forma de registrar o conhecimento, né? De registrar uma grande parte do conhecimento, não só de forma escrita, mas comigo contando, falando, explicando, né? E, assim, se eu descascar amanhã, só se eu fizer por transcomunicação instrumental, né? Então, assim, ou então se eu incorporar em alguém via da aula, o que também é uma possibilidade, vamos dizer essa passagem, né? Mas, assim, eu acho que é uma coisa importante ficar registrado, disponível para ser distribuído. Ferramenta, eu costumo brincar que ferramenta na caixa de ferramenta enferruja. Se você não usa, ela perde a utilidade, ela acaba ficando inútil. Então, é um conhecimento que eu tenho, conhecimento é ferramenta, e eu acho que uma das grandes obrigações, não sei se obrigações, mas uma das grandes missões de quem tem conhecimento é passar ele adiante, especialmente na área espiritual. Conhecimento espiritual parado, ele não faz o menor sentido, né? Porque ele não é meu. Ele está comigo, mas ele não é meu, ele é de todo mundo. Então, eu acho que tem que passar para frente.